I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hoje, pela primeira vez no Império das Aspas, tenho um convidado, pessoa com a qual eu já conversei algumas vezes, 3 vezes no Tortura de Mentirosos e uma no Evangelho segundo o Vergalho, sendo que cada um desses podcasts é, alegadamente, humor, sendo que humor é uma palavra conturbada desde o início dos tempos. Hoje parece-me que divide opiniões, ainda que, se houver dinheiro, as opiniões deixam de estar divididas e como está bem de ver num cartaz recente num festival na Arábia Saudita, parece que afinal somos todos amigos desde que alguém abana um maço de notas. Mas não é para falar da atualidade que nós temos connosco o Luís Martinho, é para falarmos de um livro que calha a ser de humor. Passo-te a palavra para o estúdio, Luís Martinho, e podes partir daí. Qual foi o livro que trouxeste para nós falarmos aqui ao de leve no Império das Aspas? Antes de mais, boa tarde ou boa noite, consoante o fuso horário e os Açores e Madeira, como diz o outro. Epá, eu trouxe o do Ricardo Araújo Pereira, assim deu-me um surto nacionalista, que agora é uma coisa que anda em voga, que é a doença, a morte e o sofrimento. A doença, o sofrimento e a morte entram num bar. E é uma espécie de manual de escrita humorística, que é normalmente os humoristas que são técnicos, toda a gente conhece aquele chatinho da técnica, gosta muito de beber aos livros, então assim agradamos também aos humoristas, que não é muito fácil. Pode ser que eles nos queiram ouvir. Fazendo um callback, não é fácil, a não ser que abanes um molho de notas e aí há uma concordância fácil e Sim, sim, rápida. sim. Mas isto é na E vida. sim, mas não querendo alargar isto, que isso Sim, seria sim. mais um tema do Tortura de Mentirosos, caem mitos e figuras como o Bill Burr, o Dave Chappelle, combatem hipocrisias, as grandes, as médias e as pequenas, e depois, ao vê-los naquele cartaz, pelo menos segundo a minha perspectiva, perderam estatura. A comédia deles perdeu o significado para mim. Voltando aqui, não podes dar um lamiré à vontade, estás aqui à vontade para dar Sim, sim, lamirés, sim. Não, não, não. mas aqui o livro deste aqui uma farpa nos humoristas tecnicistas e o meu papel não é concordar contigo, é discordar para isto criar aqui atrito, mas um atrito saudável. E se não fosse saudável, espero que do teu lado tenhas pomada para diminuir o efeito do atrito, mas isto não é necessariamente aquilo que nós esperamos de um livro que se diz manual de escrita humorística, pois não estão aqui muito específicas aquelas regras que nós aprendemos caso Sim, 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 sim. frequentemos cursos da Bang ou variantes. Até porque ele faz Isto uma é outra resenha coisa. histórica. Sim, sim. Até porque o livro, agora é uma crítica entre aspas ao Ricardo. Faz de conta, comprei o Pantagruel e chega lá e tenho filosofia. É um bocado assim, porque eu chego lá e tenho a história do humor. Uma filosofia, uma conceptualidade, onde ele cita muitas pessoas e acho que é interessante, que é uma pessoa inteligente. E há um ponto interessante que ele toca, que acho que é uma coisa que nós vemos sempre e que hoje em dia é muito atual, que é aquela frase do Mark Twain, que é de que o humor é tragédia mais tempo. É bastante interessante. Eu gosto Sim, sim. dessa história, dessa coisa histórica e também da parte em que ele fala do bobo da corte. Mas Mas temos diz. tempo. Só esta frase dava para o podcast. Pois dá, Humor a gente podia só falar nesta página. humor, Nesta página que ele humor, chama Considerações pouco proveitosas. que bem vistas as coisas, se o humorista não se levar a sério, tudo o que o humorista faz são considerações pouco proveitosas. Porque a partir do Verdade. momento que considera que é muito proveitoso para ele, para os seus e para o mundo, há qualquer coisa no humorista que pode falhar. Mas voltando a esta frase, que há variantes, mas esta frase que é muito conhecida, já foi repetida 1000 vezes pelo Ricardo Araújo Pereira, 1 milhão de vezes por todos humoristas portugueses, e há aquele fenómeno que às tantas estamos a papaguear e já não nos damos conta se realmente a frase tem peso, ou se já teve, se ainda tem, e talvez não seja disparatado acalmarmos um pouco e olharmos um pouco para esta frase e perceber se ela ainda tem relevância e se tem, se ela não merece umas alterações. Depois também lhe editaram o tempo. O tempo não, editaram-lhe a distância. Como é que compreendes o tempo? O tempo pode ser distância. É como aqueles cartazes, certamente já viste, do McDonald's a anunciar a distância. A distância não tem quilómetros.
Este McDonald's fica a 10 minutos. Esta piada fica daqui a 10 minutos. E tu estavas à Uhum. espera que a piada aparecesse. Mas nem é por aí, não é pelos Sim, mas vários. eu acho que tem a ver com a questão que a gente nota cada vez mais, e até quem gosta muito do crowdwork nota mais isso. Aliás, também há uma discussão teórica que crowdwork não se faz, é uma coisa quando está a correr mal e etc. Há quem tenha essa tese também, especialmente alguns humoristas americanos, certamente saberás. E eu acho que até o Troy Pierce, acho que falou nisso, acho que é esse o nome dele. É Troy qualquer coisa, Troy Sim, Pierce, né? mesmo em Portugal, no Turquia de Mentirosos, já houve pelo menos dois comediantes que eu me recordo assim rapidamente que me mostraram uma tese segundo a qual, depois é preciso sempre fazer este sublinhado. Nós, quando estamos a pensar em crowdwork, é um tipo de crowdwork, é, Sim, sim. ou seja, nada é mau por definição, só que depois há uma aplicação que é má. Recordo-me da conversa com o Carlos Moura à segunda e uma das conversas com o Joca, um trecho dessas duas conversas, para quem quiser ouvir no Tortuga de Mentirosos, foi exatamente por aí. Há um tipo de crowdwork, pressuponho que é aquele que se massificou nas redes sociais, pois o comediante é alguém que se quer mostrar avidamente. É o jogo. Não nos cabe a nós criticar. É porque sim, sim, sim. Não nos Mas eu cabe. ia só dar uma nota, não sei se interrompi. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Porque O que eu não, queria porque só, eu também queria só fechar. é pequena a parte sobre Dá-lhe, isso, dá-lhe. porque muitos comediantes metem só o crowdwork, é como se fosse uma coisa de marketing, né? Não posso pôr a minha piada porque depois fico sem punchline, Sim, depois as pessoas já não vão ver. Mas isso há muitas teses. Eu ia. mas isso é uma razão prática. No entanto, acontecem pelo menos dois fenómenos. É a massificação do crowdwork e tu, às tantas, já não consegues ver, supondo que há uma pita de crowdwork, eu já, assim que eu noto que é crowdwork, salto, e depois, enquanto ele diz que está a trabalhar a sua imagem, não se deve desgastar, no entanto está a desgastar a sua imagem pelo facto de associarmos esse comediante a crowdwork e a mau crowdwork. Ou seja, eu não sei se o tiro sai pela culatra. Sim, sim, sim. E até estava aqui a pegar mais um bocado o que ele diz aqui nesta página, que é uma coisa interessante, também muito atual, que é tragédia. Para nós percebermos tragédia, é eu partir uma unha, e comédia é o outra pessoa cair no esgoto e eu ver. Ou Uhum, seja, é um bocado aquela coisa como o povo diz: pimenta no cu dos outros é refresco. Mas uhum. é um pouco. Que nós vamos ver, quando tu vês as pessoas indignadas com humoristas ou não sei o quê, ou debate político ou não sei o quê, volta e meia vem aquele argumento: mas eu queria ver se fosse contigo, ou se fosse com a tua filha, ou se fosse com a tua mulher. É muito esse argumento que é quanto mais próximo, menos piada tem. É um bocado isso. E aliás, eu até ia ligar isto, não sei se é muito cedo ou não, mas eu lembrei-me que ia ligar isso um bocado ao Bobo da Corte. Porquê que toda a gente se ria com o Bobo da Corte? Porque ele estava lá longe. Em parte também era isso. Ele não era meio daquela classe social, era uma coisa à parte. É um bocado como um maluquinho. A própria Farpela tinha esse papel. O gajo era Pois. tão exótico em relação àquelas figuras, algumas delas também exóticas, pensando na corte e naquele barroco, naquelas Farpelas barrocas, mas o Bobo ainda assim era uma figura à parte. Era um gajo com Sim, sim, sim. um chapéu com três guizos, tinha às vezes um bastão com a cabeça de um bobo, ou seja, não havia dúvidas que ele pertencia a outra coisa. Era outra coisa que não se integrava em nada. E era uma figura, uma espécie de contrapoder do rei, sendo que isto é sempre entre aspas, porque o rei é que tem a última palavra. O rei, ok, és contrapoder, mas se quiser cortar a cabeça, acabou-se o contrapoder. É sempre uma espécie de acordo tácito, não é? É um contrapoder desde que respeite umas balizas que não são verbalizadas. Parece-me que isso, de forma mais subtil, com algumas variações, é isso que trazemos para os nossos dias. O humorista pode ou não fazer brincadeiras com tudo o que quiser, mas ele pode não saber as linhas do seu tempo, mas assim que as pisa, os reis da altura vão fazer questão de, meu amigo, tu pisaste a linha. Não é? O ridículo assusta. Não, não, desculpa ter interrompido. Sim, mas eu nem estava a pensar nessa questão. O ridículo eu acho que é outra esfera. Estou mesmo a pensar em questões de poder. Sim, 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 eh, eu já sei onde é que está. Acho que estou a perceber. o Já ia dar que um exemplo. foi oscilando. Antes o poder estava sobretudo localizado na igreja, depois foi para a nobreza, e agora é um poder difuso que tu sabes algumas cabeças, mas é muito mais difícil, está disseminado. Tudo se disseminou, a censura disseminou-se, é por isso que tu não sabes bem o que é um censor, não sabes bem o que é a censura, porque não está concentrado numa figura concreta. Não é aquela sociedade que foi imaginada pelo Foucault no Vigiar e Punir, materializada no 1984 de Orwell, mas é mais uma sociedade profetizada naquele filósofo Bauman.
foi ele que gerou esse conceito do fluido que nós usamos para tudo. É uma sociedade fluida. E se o rei é fluido, e se o censor é fluido, o regicida, pensando que o bobo, no limite, pelo menos pode... Supondo que a palavra tem um poder do caraças, supondo este cenário, no limite pode ser uma espécie de regicida. Então também está com as mãos atrás das costas, porque ele pode andar a degolar a vida toda fantasmas que não acerta com o rei. O rei está sempre no outro lado. E daí que, mesmo a figura de contrapoder, podíamos desdobrar, todas as figuras de contrapoder foram esvaziadas, porque o poder multiplicou-se, ou está cada vez mais difuso. É uma luta assim um bocado inglória. Quando É. o bobo se dá conta, está a lutar contra o espantalho. Está a fazer piadas. E nem estou a desmontar do punching up, punching down. Eu estou a desmantelar essa ideia, porque às vezes quando está a fazer punching up, ele acha que está a bater num poderoso, mas aquilo é um espantalho, atrás do qual é que está o poderoso. Um gajo, na Idade Média, se quisesse ser regicida, não é? Ele estava mais definido. Ele estava mais Pegava definido. numa lâmina, sabia exatamente quem é que tinha que cortar o pescoço. Tu hoje não sabes. Não sabes. Tornando metáfora, não quero bobos regicidas, ainda que tenha existido na história, está-me sempre a falhar o nome, houve um bobo que um dia se passou, cortou a cabeça ao rei e foi rei durante um tempo, só que depois foi encarcerado. Foi um período muito curto. O bobo levou demasiado o poder do humor à letra. É o perigo de ser literalista. Mas, dando vários passos atrás, podes depois pegar em qualquer uma destas coisas. Mas voltando a esta ideia do humor é igual a tragédia mais tempo, tanto o tempo pode ser muitas coisas, como a tragédia, aquilo que estiveste Pode ser muitas coisas. a parodiar, atualmente pode ser milhares de coisas. Uma tragédia para a esquerda é uma coisa, uma tragédia para a direita é outra, e depois andamos a discutir onde é que começa e acaba a tragédia. Os números, que me parece outro detalhe muito engraçado do nosso tempo, já não querem dizer a mesma coisa, dizem coisas diferentes, consoante as bocas que os dizem. Um 3 na boca de um gajo de esquerda é uma coisa, e um 3 para o mesmo problema é outra coisa para um gajo de direita. E eu acho este detalhe maravilhoso. Os números surgiram com a ideia de objetivar uma coisa. E agora estamos num mundo em que até subjetivamos os números. E é por isso que parece que condensa uma ideia do humor de uma forma matemática, mas parece-me que isto tornou-se muito mais difuso. Eu acho que isto é muito mais complicado. Aquilo que acontece na física, como eu tenho uma costela de físicos, estudei física, aquilo que nós fazemos é, vamos aplicando modelos, mas há qualquer coisa da realidade que nos escapa e vamos afinando até nos aproximarmos da realidade, sendo que a realidade fica sempre um bocadinho além. É esse o avanço da física, vai afinando matematicamente até se aproximar, sendo que nunca toca. É uma assíntota. Nunca vais tocar na realidade. Ficas sempre aquém, sendo que passinho a passinho vais-te aproximando. Voltando para esta equação parece-me pobre para os dias de hoje. Para os dias de hoje, em que tudo é volátil, tudo é uma coisa e o seu contrário, dizer que o humor é igual a tragédia mais tempo parece-me frágil, porque tragédia pode ser para uns, ou seja, parece-me que é cada vez mais difícil pegar nisto e acreditar que estás a dizer uma coisa mesmo vertical, à falta de melhor termo. E já me espalhei assim ao comprido, podes entrar por onde quiseres. Lembrei-me aí de algumas coisas que eu estava a escrever para não me esquecer. Opa, eu vi uma piada, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu vi uma piada muito boa outro dia de redes sociais e que não era de um humorista, isso é que me fez rir. E eu pronto, pá, como gosto de justificar, até antes de dizer, pá, aprendam. Alguns que andam aí sempre com técnica para aqui. Opa, então o que é que foi? O gajo, eu não acho, se a gente não puder dizer, a gente mete um pi. Mas havia um colega meu que é africano, ele infiltrou-se num grupo de Facebook do Chega. Okay. E o que é que ele a dada altura disse assim: eu tive acesso, aquelas coisas que eles gostam, aquele discurso à chalupa. Eu tive acesso aqui, que eu conheço um professor e que a partir do ano que vem vão começar a dar numeração árabe nas escolas. Quem é que é contra isto? E todas as pessoas, sim, vamos banir a numeração árabe. Isso é inqualificável. E as nossas crianças? Pai, eu me a rir, achei mesmo hilariante, e depois ver os comentários, ele a meter as prints no Facebook. Conclusão. Para o ano, as crianças vão dar só numeração romana. É isso que está a Exatamente, fazer contas com numeração romana. É isso que estão a sugerir. Exato, e depois eles dizem, os meus filhos agora vão levar com a numeração árabe. Isso é inqualificável. Depois estão a comer carne halal e não sei o quê, e estão a vestir uma burca. Inqualificável e não sei o quê. Porque o Ricardo também dizia aqui no livro que o humor
é opor uma coisa a outra coisa. Sim, sim, sim. Às vezes é a irracionalidade da racionalidade. E isso também é interessante. Eu até estava a lembrar-me até aí do bobo, duas Mas coisas que me levam. isto Olha, também aplicando àquilo que eu acabei. Eu parece-me que também é mais difícil agora, porque antes uma coisa estava Pô, fechada e a outra também estava fechada. Parece-me que é tudo permeável. Embora aparentemente seja uma sociedade polarizada, no entanto, os tiques, pensando politicamente, os tiques da esquerda passam para a direita e vice-versa. Agora nos Estados Unidos uhum. está-se a ver. É uma repescagem tumultuosa e elevada a N de alguns tiques que a esquerda tenta aplicar. É muito difícil atualmente opor uma coisa à outra coisa. Um exemplo, um tigre e um cavalo. Estamos numa época em que um tigre de repente passa a cavalo e vice-versa, dependendo E das já nem sabemos circunstâncias. o que é um tigre, né? Exato. Hoje em dia questiona-se tudo. Pois é, porque Dizendo, pega-se. será que esse tigre foi feito por inteligência artificial? Mas isso é um detalhe também muito curioso, porque isso parece-me que revela a nossa ineficácia. Ainda estamos no patamar que ainda dá para ver a diferença entre uma coisa e outra, mas põe a ineficácia, nós não sabemos detectar o que realmente é real. O que nós temos é uma percepção do real. Como nós estamos habituados a ver determinadas coisas, aquilo que cair nessas balizas é real. O que não cair é a inteligência artificial, quando na verdade isso pode ser. Comecei a ver isso que estás a mencionar em relação às fotografias. Isso é inteligência artificial. E depois o fotógrafo, não, não. E depois aparecia uma coisa de inteligência artificial, mas como nós temos os últimos 10 anos habituados a ver esse tipo de foto nas redes sociais, já não estranhamos. Ou seja, o nosso olho está tão destreinado a verificar o real e, por extensão, o nosso cérebro. E às tantas até podemos perguntar se o nosso tato que era, ou foi durante muito tempo, um sentido útil na medida em que muitas vezes era aquilo que separava o real da miragem. O tato é um sentido desmistificador. Se não tocares em nada, pode haver margem para existir ou não, mas a partir do momento que tu tocas e sentes, isto é o princípio de qualquer coisa. Mas como vivemos numa sociedade atomizada, em que ninguém toca em ninguém, ninguém quer tocar nas ideias de ninguém, vive cada um fechado na sua bolha, e é por isso que ideias antagónicas, factos alternativos, que é uma bela expressão, persistem por isso mesmo, porque não há contacto. Caso contrário, isso ia por aí abaixo. Sintetizando, parece-me que esta ideia atualmente é muito difícil de implementar. Uma coisa em oposição à outra, porque surgem logo contra-argumentos. Isto é a minha verdade, logo tens de me respeitar e por aí vai, e depois é difícil, porque tudo o que vá no sentido de contra-argumentar isto que acabei de dizer soa sempre ríspido no tom atual. Sim, sou arrogante. Sim. E eu até tinha uma discussão filosófica que estava-me aqui a ocorrer. Ela também é ao bobo da corte, mas agora esta ocorreu-me mais rápido. Ainda ia voltar ali ao bobo da corte. Dá-lhe. Mas se a verdade acabar, também acaba o humor. É um ponto engraçado e o pessoal não se apercebe disto, porque ainda hoje vi esta notícia, as pessoas viram, que era, pá, isto se calhar acham que não tem muito a ver com o humor, mas eu acho que tem. Um professor que se virou para uma aluna, e não estou a fazer piadas sobre pedofilia, não é esse o ponto, mas ele disse que ela dava uma boa atriz porno. Bom, isto tem aqui alguns ângulos de comédia, assim a seco, mas nem era o próprio ângulo da piada em si, ou de uma punchline ou assim. Eu acho que, por exemplo, se nós estivermos muito expostos a uma fantasia, imagina que o homem só via pornografia, todos os dias. Imagina, chegava da escola e todo o contacto que ele tinha com as mulheres era ali. Que realidade tão A implausível, realidade Luís. acabou. Que realidade tão Sim, implausível. Estás a dizer que há homens que veem pois, que pornografia. só veem pornografia além de trabalhar. É uma coisa pouco plausível. Mas vamos imaginar em abstrato que isso existiria. O homem perde o contacto, como é que é uma mulher normal, e vai achar sempre que aquilo é assim. É a mesma coisa que imagina, se tu só vires anime, até, aliás, há este estudo, não sei quem é que tinha este estudo, é interessante, se eu encontrar, depois um dia deixei no link do nosso post futuro. Havia um estudo também que dizia que a exposição dos miúdos aos animes tipo Dragon Ball, Naruto e não sei o quê, Cavaleiros do Zodíaco, aumentou muito o desejo de irem para o ginásio e ganharem músculo, porque a única coisa que eles conheciam do homem era aquele modelo. E então, tu só conhecias o Son Goku, o Vegeta, o não sei quantos, e todos eles. E tu ias à rua e ninguém tinha aquele físico. E Sim. tu tinhas ali um choque com a realidade. E era bem engraçado, porque isso acontece com tudo. E se tu também viveres num mundo de memes,
Sim, um mundo de Imagina, memes, tu sim. vais ali e és bombardeado com memes, memes, memes. Tu, à altura, achas que a sociedade é um meme. Sim, E então já exatamente. não sabes o que é que existe. É muito engraçado isso. Isso aí é curioso que eu nunca tinha ligado. Realmente houve uma ressignificação dessas personagens de anime, todas as bombadas, e foram trazidas para a manosfera. A manosfera apropriou-se dos Vegetas, do Sangoku, todos esses personagens, quase todos, Sim, sim. com Aqueles músculos. já não tinham. Sim, 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 diz. Aqueles eram solos também, aquele do Naruto, Sim, sim. não sei o quê. Sim, sim, sim. Eram sozinhos. Exatamente, pois há esse lado do solitário, como o personagem, no fim de contas, alcançou, mesmo sendo solitário, e perseguem essas ideias. Tinhas dito qualquer coisa em relação ao Bobo. Falta-me o Bobo da Corte. O Bobo da Corte é duas coisas. Uma humorística, que é a primeira. Eu não sabia o que era um Bobo da Corte. Eu lembro uma vez, tinha pai 12 anos e fui ver o Sporting pela primeira vez e as pessoas usavam coisa do Bobo na cabeça. Hum, Isso depois deixou-se de ver nos estádios. E aqueles guizos era bué engraçado. E eu até hoje ainda nunca entendi porque é que se leva aqueles. Ainda se vende hoje em dia, lá no pé dos estádios de futebol, esse chapeuzinho dos bobos da corte. E eu nunca entendi se é o público que é palhaço, se é por causa de é alguma dica à liga. Eu Será nunca que foi quando entendi. o Sporting teve muitos anos sem ganhar e às tantas Pois, interiorizaram o pois. A palhaço? primeira vez que eu fui ver foi no ano 2000, mais ou menos, ou 99, já não sei, mas foi por aí. Tinha 12 anos, foi por aí. Mas, Mas também havia nos outros clubes, era isso que eu ia dizer. E depois também ia dizer outra coisa sobre o Bobo da Corte, que é o Bobo da Corte tinha uma capacidade, que é, eu não vou citar Lenin, senão depois coisa, mas era um bocado como aquilo que o Lenin diz, eu tenho que citar, que é aquele, ele não tinha medo de perder as correias, estás a ver? Há muitas piadas que não são feitas por medo do emprego ou assim, é aquela coisa dos trabalhadores não têm nada a perder a não ser as correias. E o Bobo da Corte estava nesse ponto que não, e não era bem estar nesse ponto, é o Bobo permitiam-lhe isso. Tinha uma espécie de um livre trânsito, estás a ver? É como aquela mulher que vai viajar e o marido dá-lhe um cheque em branco, diz: "Epá, esta viagem a fidelidade está suspensa." O Bobo da Corte tinha essa aura, porque ele era. Mas já aqui um ponto importante: porque é que ele tinha essa aura? E é isso que acho que no livro faltou, não criticando o autor, criticando, não, dizendo, não critico, que é o quê? Porque ele era inofensivo, esse é que é o ponto. Porque o poder teme outro poder. Então, se imagina, se o Bobo da Corte não fosse visto como um telinho e as pessoas lhe dessem ouvidos, ele já não poderia dizer aquilo. E até é interessante porque o autor é um pouco. É um mix. Às vezes é um mix entre humorista, ativista, comentador, e então acho que por isso também o livro acaba por ser interessante, porque tem essa visão de alguém muito que ligou mas muito à história. só para dar aqui uma entrelinha, havia dois tipos de bobo. Pois. Havia os bobos, que podemos dizer, muito grosso modo, mais intelectuais, e depois havia os bobos que funcionavam sobretudo pela aparência, normalmente anões. Uhum. Eram essas as divisões, eram os anões e os bobos que se valiam construíam piadas, tinham o seu caderninho de piadas e repetiam aquilo vezes sem conta, com os seus números. E havia coleção de bobos. Havia troca de bobos como se fossem cromos, sobretudo se fossem anões. Tratavam os bobos anões e aquilo que surgiu mais tarde como Circo das Aberrações surgiu aí um pouco nessa facção dos bobos fisicamente diferentes. À falta de melhor termo, não sei se o eufemismo saiu bem, os reis gostavam de ter estes dois tipos de bobo. Sendo que o segundo, o bobo anão ou deformado, servia como troca e valorizava a sua coleção. Quanto mais bobos, melhor. Houve alturas em que reis tinham carradas de bobos. E depois há outro detalhe. Realmente um bobo influente, era provavelmente a pessoa abaixo do rei que estava bem na vida. Há casos registados em que realmente tinha um império. O bobo foi conquistando. E tinha outro detalhe. Provavelmente, na época, era talvez a única profissão em que a tua condição, isto aqui é política, isto aqui é engraçado como está aqui um grão de esquerda nisto aqui sem se dar conta, e é uma visão anacrónica porque não era isso talvez que tivesse importância na altura. Mas seja como for, historicamente os bobos emergiam e cresciam e tornavam-se ricos independentemente das suas origens. E há casos de mulheres também que foram bobas. Uma das poucas profissões em que tu podias fugir à linhagem. Ou seja, naquela altura. Agora também. É claro que o elevador social está um bocado parado,
Não sei se aconteceu a mesma coisa com o funicular, mudaram a manutenção e agora estão à espera de, estão à espera de que a manutenção avance, mas seja como for, naqueles tempos nascias com um destino traçado. Não havia grande coisa para sair dessa trajetória. Tu mais ou menos nascias e morrias no mesmo ponto. O bobo era uma exceção. O bobo se conseguia emancipar naquele panteão de figuras. Era o único que conseguia dar o salto, e dos que davam o salto era aquele que dava o maior salto. Eu acho que isto é significativo e poucas vezes vejo abordado. Eu acho que está num livro chamado A História dos Carnes, se a memória não me falha. Agora ia fazer uma piada sobre isso. Que era isso, lembram-me a fazer uma piada brejeira. E sempre então já percebi de onde é que vem a expressão brasileira de mão boba. E também o self-made bobo. Ou seja, o self-made Self-made bobo, bobo é no fixe. fundo, vem com a mão boba. Ou seja, a mão boba sempre a fazer subir na vida desde 1300 e tal. Se fosse há uns 2 anos tinha os nomes frescos, mas eu não me recordo o nome da boba em específico. Mas, e isto aqui parece um lugar comum, parece um princípio de machismo, mas isto eu estou a constatar os factos. Para demonstrar o quão rica era essa boba, faz-se menção à coleção de sapatos da boba. Era uma cena, atualmente seria algo já absurdo, mas para a época então, para já quase ninguém tinha sapatos, e quem tinha os sapatos para o dia a dia, Ah, e ela tinha, ah. tinha sapatos para a população toda do reino. É contrapoder, sempre entre aspas, porque o rei tem sempre a palavra a dizer. E nesse livro, A História do Escárnio, fala de vários festivais que chegaram até nós. Só temos o Carnaval, mas é já uma magra representação daquilo que o Carnaval foi. Mas as várias festas que chegaram amalgamadas ao nosso Carnaval operavam muito isso, que era virar as coisas do avesso. De repente, o rei era o escravo era rei, mas depois, em algumas festas, o rei que era escravo, sim, mas não te esqueças, no final vais ser morto. É só para... Ou seja, é uma encenação, não é? Mas a realidade não muda. Há uma espécie de brincadeira tácita entre todos, concordam, mas depois no fim a realidade volta e volta com mais força. O Ricardo Luz Pereira fez essa menção num podcast que aconteceu naquele festival, o Mockfest, em que ele estava a falar na questão do... Também está aqui, mas em relação ao Trump, falou do elmo de mambrino de Dom Quixote, né? Quando viras uma coisa do avesso, aplicado ao Trump. O Trump, quando viras uma coisa do avesso, então-te uma coisa boa. Se tudo o que diz é disparate, quando viras o disparate, torna-se uma coisa boa. Logo, é muito difícil fazer humor com o Trump. Tu viras do avesso. Ou seja, Sempre ele muda de opinião, já passou o tempo. um artifício fácil no humor é subverteres aquilo que foi dito pelo seu contrário. Só que ele diz sempre coisas medonhas. Ao subverter, torna-se uma coisa boa. E ao tornar-se uma coisa boa, não tem tanto. Não tem tanto Sim, estou a perceber. Eu não, lembrei-me de um exemplo, achei que a gente está em cima da hora, mas lembrei-me de um exemplo interessante sobre o tempo. Foi agora, deu a série do Taveiro, na última semana, não sei se tu viste. E eu achei interessante porque aquilo é uma piada que foi-se perdendo com o tempo, ou seja, e é um ponto interessante como aquilo pode ser piada, pode ser opressão, pode ser excitação, pode ser tudo junto, ou pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Aliás, eu até acho que uma vez vi, eu andava à procura de assuntos para o stand-up e onde eu fui procurar ao Google ou ao ChatGPT, já não me lembro, e eu precisava de saber para a minha punchline qual era o fetiche que as pessoas mais tinham e qual era o fetiche naquele ano, acho que era o ano passado. E o fetiche que mais tinha crescido era o cuckold, que era ver o homem ver a mulher com outro. E na altura também diziam, o ChatGPT explicava, não sei o quê, e eu perguntei, mas qual é a razão para tentar ali esmiuçar aquilo? E ele aquilo dizia que é o misto de sensações, por um lado é poder, por outro lado é adrenalina, por outro lado é proibição, por outro lado é medo, e depois juntar aquilo tudo num cocktail, e eu acho que a piada, o humor é um bocado disso também. Aí há uma bocado como os fetiches ressignificação. sexuais. Uma ressignificação. Agora é um cocktail É. de sentimentos. Antes era só o gajo encornado, por exemplo. Pois, Né? é. Havia uma simplificação. Hoje há uma espécie de eufemismo e tudo é muita coisa. Nada é simples. Nada é Nada é simples. simples e nada é mau. Também é Sim, outra exatamente. coisa da nossa sociedade que é difícil para os humoristas. Por isso Exatamente. é que alguns humoristas vêm com o wokeismo para aqui e para lá. Porquê? Porque o tal wokeismo, entre aspas, deixa de haver coisas más. Ou Exatamente. seja, se a sociedade
Imagina, se de repente o entravado e o gajo de cadeira de rodas já é uma pessoa com direitos, se de repente o preto já não é só escravo, se de repente a mulher já não está só a cozinhar, então parece que deixou de haver coisas más, eu já não consigo. É como se eu atirasse uma pedrinha e ela já não fizesse ricochete. É muito interessante. E até para ter uma nota rápida sobre isso, às vezes diziam assim, como eu comecei no humor negro, por várias razões e não sei o quê, uma vez uma pessoa do público disse-me assim: então não fazes uma piada sobre a Sara Carreira? E ela tinha morrido pai há um dia. E eu dizia, pá, aquilo entrou, fez-me assim em curto-circuito. Eu disse: isto não é discos pedidos, mas olha, vou-te ser sincero, não tenho punchline, assim como ele não tinha para-choques. E aquilo saiu assim, do género, uma coisa deste género. Mas era mesmo isso, eu não tinha punchline e eu depois até fiz aí. E a punchline é um bocado como o coito, não se força. E então eu, como não tinha, não pude fazer. E é um bocado assim, era como se fosse um menu. Olha, então eu era um eunuco para aquele tema, não tinha piada, porque outros sentem necessidade sempre de fazer, e não é só porque morreu uma pessoa que automaticamente há comicidade, era isso que eu ia dizer, a questão da distância e do tempo. Não é agora, sempre que morre alguém, eu vou sempre a um funeral com um bloco de notas, tenho que fazer uma piada sobre este gajo que morreu. Claro. E não é bem assim, ou é a caixa de pinho, ou é os funerais, ou é estar lá alguém a chorar, ou é... Olha, eu até vou dar um exemplo muito rápido aqui de uma pessoa. Eu tinha um vizinho que morreu numa casa de alterno. E a família tinha vergonha de dizer, porque ele teve um infarto devido ao abuso do Viagra, baixou muito a tensão. E como era de manhã, os velhos têm mais tendência a ter problemas Tinha cardíacos que de manhã. idade? Já disseste que é velho? Pronto. Tinha de 70 e tal, tinha 70 e Porque tais. eu acho que é uma estatística, seria engraçada, é difícil de apurar, perceber quantos velhos é que morrem num bordel. É porque eu conheço alguns casos aqui no Algarve também. Pois é, pois é. Não me parece um sítio E, mau para morrer, não estou a condenar, mas acho que pois, há aqui uma recorrência. O velho. E depois há aqui outra variante, eu já apontei, acho que nunca fiz em stand-up. Eu conheço de caso, pelo menos um caso, em que o velho tinha Alzheimer, não sabia regressar a casa, não sabia ir à casa dos filhos, mas nunca se esqueceu da localização de um certo sítio, e esse sítio é o bordel. Epá, eu acho isso muito, muito engraçado. O Alzheimer tirou-lhe tudo, menos as coordenadas do bordel. pois é. Mas aquilo era engraçado porque eu imagino sempre, se um gajo morre com overdose de Viagra, será que não conseguem fechar aquilo? Yeah. Ou Pronto, são aquelas piadas brejeiras, mas que têm piada, porque eu acho que o humor é sempre da observação. Também é uma nota que eu tirei deste livro, é que a gente fala muitas vezes de dividir, isto é humor da observação, mas o humor é sempre observar a realidade e Sim, esmiuçar um bocadinho. sim, para dar um acrescento, eu acho que é mais complexo, mas só para não complicar isto demasiado, Pois. por vezes o humor fica-se pela observação, não é? Se for em relação a um copo d'água, fica-se ali, mas se tu olhares para o copo d'água e o olhar passar pelo copo d'água e às tantas está a ver o que está atrás do copo d'água e às tantas já estás a pensar no que é que acontece nesta... Às tantas começaste pela observação e já estás a pensar o que é isto do olhar, o que é isto da luz, ou seja, tu estás a transcender a observação, mas partiste da observação. Não é? Sim, sim, Olha, sim. o caso Sim, sim. mais conhecido é. Agora vou utilizar uma expressão que é muito utilizada e faz pandan com aquilo que acabaste de dizer. Não sei se já notaste este tipo de linguagem que é muito recente, gostes ou não. É aquilo como. E depois o humorista também Pois. fica aqui em maus lençóis, porque se tudo é gostes ou não, se tudo é sim ou não, se tudo é bom e mau, o humorista não consegue mostrar uma oposição forte porque o mundo já serve Há as um duas. relativismo tão extremo que ele não Exatamente. consegue. É por isso que o humorista às vezes se vê à rasca. Para mostrar uma versão alternativa, como é que eu mostro? Se as duas versões já estão em simultâneo à frente de todos. Mas eu ia para um lado e agora esqueci-me. Estava a falar de. Eu tinha aqui a página que se calhar pode ajudar. Na questão da oposição, ele também dizia aqui que ele nota nos filmes do Quentin Tarantino aquilo que se chama a filosofia das minudências, em que ele até dá o exemplo em que os assassinos a dada altura estão a discutir uma massagem de pés. Essas coisas dos ridículos. Eu antes também usava isso muito no humor, até às vezes involuntariamente. Até porque eu sou uma pessoa despassarada. É tipo aquele sketch do gato fedorento também, de que o gajo vai às finanças e diz: a senhora está muito bonita, qualquer coisa deste género. E ele tem aqui um modelo não sei o quê. Epá, o modelo não sei o que eu tenho, mas e essas mamas? Eu não tenho essas mamas. Mas que eu tenho que preencher. Eu preencho, mas gostava dessas mamas. É esse tipo de... o ser inconveniente é uma coisa muito engraçada.
porque, porque é um humor muito aceite. Porque ativa o gatilho da superioridade ainda dá, eu acho que ainda é o gatilho mais forte no humor. Aliás, quando a gente vê o Bobo também favorecia muito ali a superioridade. O rei era superior, vestia-se melhor. E acho que ainda hoje em dia, quando tu vais a um comedy club, o povo, ia dizer o povo, O povo, mas não pá. deixa de ser povo, né? Sim. Mas o público sente-se um bocadinho superior ao comediante. Se tu reparares, é do género, a gente está aqui a comer e a beber, ou pagamos um bilhete e estamos sentadinhos, e está aqui um gajo vestido com uma camisola do Simpson ou não sei o quê, com cara de maluquinho, a contar uma vida que é uma grande merda, que foi corno, que lhe aconteceu isto, teve um acidente daquilo. Então as pessoas sentem-se, saem de lá e dizem assim, epá, eu sou mesmo bom, visto aquele gajo, a vida de merda que ele tem. Eu acho que isso ainda funciona, ajuda muito favorece o riso, vá, simplificando. Eu acho que isso favorece. É um cocktail que favorece. Assim como favorece beber vinho num date, favorece o coito. Para fechar, aconselhas este livro? Sim. Aconselho, sim. E acho que é um livro muito interessante. Temos poucos em português, também fica a nota crítica desse tipo, não sei se concordas. Concordo. Temos poucos desse teor. E também é um livro que hoje em dia nós temos muita técnica, não sei o quê, não sei o quê. Parece que morreu a filosofia, parece que morreu a literatura. Um gajo ir para letras vai para o MEC, embora infelizmente é assim um bocado. E esse livro acho que também tem essa coisa que é os pormenores, né? A linguagem. Nós temos uma língua muito rica para fazer humor. E às vezes os ingleses não têm esse coisa. E acho que esse livro também toca nisso. Já a nossa língua é muito rica, temos palavras muito engraçadas. E a gente ter um conhecimento abrangente e ser cultos, acho que só faz de nós melhores humoristas, e eu próprio também devia de ler mais. E então fica, por causa disso, é as razões para ler. Está fechado o episódio Império das Aspas com Luís Martins. Estivemos a passar ao de leve em algumas ideias do livro do Ricardo Aruz Pereira, que já tem uns aninhos, A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar, que é um livro alegadamente escrito, um manual, mas no fim de contas é uma espécie de panorama maneirinho, não é nada exaustivo, isto vê-se bem, até acho que faltam alguns ângulos, pensando em figuras, sei lá, causa-me algum calafrio não estar aqui uma personagem como o Lewis Carroll da Alice, mas também isto não pretende ser um catálogo exaustivo dos tipos de humor, seja como for. Eu acho que é o início e já abre a cabeça. Eu estou em querer que o humorista de stand-up atualmente em Portugal rapidamente acredita que a comédia é uma coisa, quando na verdade a sua área é 1000 vezes isso. A comédia já foi muita coisa durante os séculos e eu acho que quanto mais conhecermos, ou pelo menos conhecermos os nomes maiores, ou as várias formas de brincar a isto, tu vais perceber, isto está mesmo muita forma de brincar a isto. E o Ricardo Aruz Pereira dá aqui uma síntese, parece-me, e com várias entradas porreiras, do género, por exemplo, o Dom Quixote eu acho que é um livro fenomenal para perceber vários mecanismos do humor. E espero ter-te aqui outra vez para falarmos, seja de um livro de humor, seja de outro livro, pois o Império das Aspas não é necessariamente sobre livros de humor. E as últimas palavras são tuas, podes falar o que quiseres, partilhar as tuas redes e fechamos. Pois é que nós vivemos num país que lê pouco, né? Portanto, eu contra mim falo, eu também não leio tanto assim. Eu costumo dizer que eu pareço culto, mas não sou. Tenho a fama, mas não tenho proveito. E é um bom caso disso. Há outros que é noutros casos. E então é um bocado por aí. Epá, eu agora faço uns tic-tacs, como agora se diz. Um misto ideológico, um misto humorístico. Tento ser o educador da classe operária, vou sempre mudando ali os ângulos, mas quem quiser pode seguir em Martinho Cómodo 87 ou ver onde eu for tagado, que eu às vezes mudo aqui o meu aliás no Instagram, porque levo muito unfollow. Mas neste momento é o indivíduo que palreia, não sei se quando isto sair se vai ser o mesmo, mas deve ser, ou onde procurar, cá de lá ver lá um indivíduo, eu hei de estar tagado aqui nisto, e essa marca é permanente, é um bocado como a dor de ser corno, e então é isso, portanto é só seguirem isso, onde ir lá dar, e pronto, e leem, estudem para não fazer, para depois não fazerem aquelas figuras que fazem os bots nas caixas de comentários das notícias. E pronto, e olha, e aquilo não. Ia dizer nota final, mas se quiseres podes cortar. E um bom para a gente perceber se as pessoas leram ou não é, se a pessoa disser
A flotilha estava a favor do Hamas, é logo a dizer, epá, vamos, dá aí a tua morada que eu vou-te mandar 50 livros e agora ficas aí, só sais daí quando lês todos e a gente depois marca uma entrevista. Que também devia ser às vezes em relação aos humoristas, seja livros, seja filmes. Só quando acabares de ver isto é que depois podemos começar a falar. E isto não, Pois. não é uma posição arrogante. Nem estou a pensar nos mais pequenos. E isto faz muito mais confusão porque quem está a iniciar é normal que saiba pouco. Porque isso é a natureza das coisas. A minha preocupação é sobretudo naqueles que estão no topo e às vezes ouço a dizer coisas em que eles saem por cima, na medida em que dizem uma piada ou um raciocínio humorístico e acham que foram geniais, quando na verdade aquilo já foi dito várias vezes. Se eles fizessem os trabalhos de casa, sabiam que não estão a ser originais. E isso às vezes faz-me assim um bocadinho de fricção. Foi o episódio possível, Sim. Império das Aspas. Algum dia hei de ter um só para livros de humor, que é um projeto que eu tenho na cabeça há alguns anos já, mas não consigo manter esta caterva de podcasts que já há muito tempo é impraticável. Estou a manter muitos pratos a rodar ao mesmo tempo Pois. e o dia, apesar do pessoal de direita gostar muito da eficácia e olhar para os gráficos e perceber, será que não dá para aumentar os dias? E em princípio ainda não dá, a não ser daqui a uns milhões de anos, que há uns cientistas que dizem que daqui a uns milhões de anos o planeta Terra vai ter um dia de 25 horas e será um dia muito feliz, se houver humanidade nesse dia. E caraças, mais uma hora de trabalho! Finalmente! Caraças! Mas até lá, contentar-nos com as 24 horas divididas da forma que conseguirmos, mais sistema ou contra-sistema, temos de lidar com isto. E até ao próximo Império das Aspas, não sei se sozinho, se acompanhado. Está feito. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever,